Os paladinos literalmente significam cavaleiros sagrados. E são magos humanos que tiveram um alto grau de contato com o poder demoníaco, mas foram purificados por Lúcio Zogratis. Ele desenvolveu um método para usar a magia da alma para purificar os demônios e o seu poder, criando assim um poder sagrado. E os humanos ficaram possessos desses demônios purificados, gerando assim os paladinos. Ele também obrigou os paladinos a acreditarem que ele é completamente certo, e isso os obriga a agir de acordo com seus desejos. Nessa transformação, os chifres ficam diferentes ou desaparecem por completo. Surgem grandes asas sagradas, além de uma roupa com aparência celestial e uma auréola. Eles ficam literalmente parecendo anjos. Os paladinos, naturalmente, têm um imenso poder mágico. E os seus corpos são praticamente imortais. Além disso, a purificação demoníaca trouxe vários benefícios, como um aumento gigantesco na inteligência, na sabedoria e nos atributos mágicos. Além disso, os grimórios e as magias foram alteradas drasticamente, criando novas formas e novas magias. Além disso, eles são cheios de luz. Eles têm luz própria e brilham bastante. Além disso, um forte ataque anti-magia pode cortar a conexão entre o paladino e o seu demônio purificado. E isso pode causar um desajuste completo no humano, fazendo ele entrar em coma na hora. E ainda assim, não cortando completamente as ligações que o Lúcius fez no humano. Alguns dos paladinos foram criados antes que o Lúcius estivesse totalmente completo. E esses não possuem corpos verdadeiramente imortais. Portanto, se o ataque for poderoso o suficiente, eles podem perder as suas vidas. Então vamos conhecer agora todos os paladinos. A primeira é a Lili. Lembra-se da Madre? Aquela que dava aqueles socos de água no Asta? Aquela mesma freira boazinha que o Asta sonhava em se casar com ela um dia? Bom, agora a bondade realmente tomou conta. O estranho poder divino e sagrado que vem de um demônio purificado tomou completamente o seu corpo e a tornou uma paladina com um poder mágico assombroso. O que pouca gente sabe é que a irmã Lily era uma nobre, mas ela decidiu trabalhar no vilarejo das batatas e cuidar dessas crianças chatas que nem o Asta. Ela só não imaginava que ali ela encontraria nobres e aqueles que se tornariam os magos mais poderosos da sua geração. Uma pessoa completamente sem noção quanto o Asta, que tem uma quantidade absurda de poder, e o Iuno, que é um nobre da mais alta nobreza que existe, a própria realeza. Entre as coisas favoritas da irmã Lily estão as crianças da igreja, então ela realmente tem muita paciência para cuidar deles. E a primeira pessoa a transcender como paladina foi exatamente a irmã Lily. Lúcio Zogratis deu um toque com um único dedo e os olhos dela ficaram brancos. Apareceram linhas em seu rosto, além de toda a transformação corporal e os símbolos na sua cabeça que parecem chifres de bode enrolados. Logo surgiram grandes asas e ela brilhou com glória e majestade como a primeira paladina. Mas isso não foi feito aleatoriamente. O Lúcius queria destruir todas as esperanças do Asta e fazer com que ele, assim, parasse de lutar. Afinal, ele teria que enfrentar a sua amada Lily. E isso, com certeza, seria um choque muito grande até para o Asta do Madamadá. Aquele que nunca desiste, agora estaria em choque. E o que ele poderia fazer contra a sua amada, brilhando em glória? O Asta testemunhou a irmã Lily se transformando na frente dele e se transformando em sua inimiga. E não pense que essa paladina tem apenas o poder da irmã Lily de convocar ondas de água. Ela tem um poder inacreditável. E ela recebeu o poder do próprio Beelzebub. Para quem não sabe, esse é um dos demônios superiores. E assim, ela obteve o poder da magia espacial e se tornou inacreditavelmente poderosa. Quando nós estamos falando que um paladino tem magia espacial, nós não estamos falando de teletransporte como o Finral, por exemplo. Nós estamos falando de um poder de controle de tudo o que está no espaço, a ponto de controlar e conseguir moldar a própria realidade. Algo tão absurdo que, sinceramente, é até difícil de explicar. Dentro dos cubos espaciais da paladina Lily, é possível moldar o espaço como ela quiser. E lá dentro, as regras é ela que faz.
conseguindo fazer o que ela quiser com seus inimigos, anular a sua mana, contorcer o seu corpo, entre outras bizarrices. Mas não basta só esse poder absurdo para Lily Paladina. Ela manteve o poder de água e ampliou ele milhões de vezes. E já que como Paladina ela tem uma reserva de mana ridícula, ela consegue invocar feitiços que seriam impossíveis para qualquer humano, mesmo da realeza. E depois desse pequeno detalhamento da irmã Lily, vamos ver o Heart Grace, que também se tornou um paladino. Esse aqui não era nobre, ele era plebeu e tinha pouca mana. Ele foi um dos recrutas lá do Olho do Sol da Meia-Noite e foi enganado pelos enganadores que estavam sendo enganados. Lembra dessa história, né? Ele foi derrotado pelo Asta quando o Asta nem sabia ler o Ki direito. Um personagem que ninguém esperava nada por ele, mas logo ele apareceu com uma forma gloriosa, se mostrando extremamente poderoso e, como todo o paladino, ele tem níveis absurdos de magia. Com uma auréola, 2 grandes chifres, marcas no seu rosto, grandes asas e uma roupa tipicamente divina, ele tem o controle total e absoluto sobre a criação do gelo. E para casar com esse poder, ele muito provavelmente recebeu o poder de Lilith, pois ela também usava a magia do gelo. E apesar de não ter sido revelado exatamente essa informação, tudo indica que é isso. Mas por enquanto está só no campo da teoria. O próximo paladino completamente apelativo dessa lista é um que toca o coração de todo mundo. O Faust, o irmão gêmeo do vice-capitão dos Touros Negros. Um cara que foi amigo do Yami durante muito tempo. Quando o Yami chegou ao reino de Clover, ele era um estrangeiro, e por muito tempo as pessoas não gostavam da cara dele. Por isso, demorou muito para o Yami fazer amigos. O Faust foi um dos primeiros amigos de verdade do Yami, mas logo ele acabou perdendo a sua vida. Ele só voltou para ser transformado nessa criatura sagrada, onde ele obteve uma quantidade de poder inacreditável. Na sua vida, ele foi um poderoso cavaleiro mágico. O Morgan Faust é irmão do Nat. E é interessante pensar que 2 personagens com a aparência tão parecida podem ser tão diferentes. Diferente do seu irmão, que tem a magia das sombras, o Morgan tem a magia da luz. E ao se tornar paladino e assumir essa forma divina, ele recebeu uma aparência imponente. Além, é claro, de ter uma mana quase infinita e de controlar o poder absurdo da luz. Ele pode dar golpes na velocidade da luz, se mover na velocidade da luz e criar ataques a longas distâncias com a sua magia. E ele recebeu o poder do Lucífugos, um ser maligno com um poder inacreditável. A aparência dele é um anjo de 4 asas. Nas suas asas tem estrelas. Ele usa um manto, uma roupa branca, uma faixa vermelha e tem 4 grandes chifres na sua cabeça. Aqui ele não só usou a magia de luz, como ele também conseguiu usar a magia da escuridão. Uma magia muito semelhante com a do Yami. E agora, esse paladino é capaz de controlar a luz e a escuridão ao mesmo tempo. Imagine que você coloque no mesmo corpo o Yami e o primeiro rei mago Lemiel. Os dois têm os atributos combinados, a velocidade da luz e o poder de corte das trevas, o poder de perfuração das trevas e a magnitude da luz. Agora que você já imaginou os dois combinados, imagine eles com um poder, uma mana imensa, praticamente infinita. É isso aqui que eles têm que enfrentar. E para continuar aqui a nossa lista de Edo Tensei, tá a mãe da Noelle. Aquela que foi tão falada que era uma verdadeira lenda, que era extremamente poderosa e controlava a sua magia de uma forma muito perfeita. Agora é uma paladina. E ela mantém a sua forma de armadura, com 4 grandes chifres dourados e mais 2 asas. Uma coisa que identifica qualquer tipo de paladino são as marcas no rosto. Então se você ver um na rua, você vai reconhecê-lo pelas marcas no rosto. Acier Silva foi considerada a mulher mais forte do reino de Clover enquanto ela estava viva. Não tinha nem para a Mareoleona, que nunca conseguia ganhar dela. A mãe da Noelle era absurda de verdade. Nós não estamos falando de combates isolados. A Mareoleona e a Acier Silva lutavam todos os dias, praticamente. O treinamento era constante e intenso, e com frequência. E nessas lutas que elas levavam a sério, a Mareoleona nunca saiu vencedora, nem uma única vez. E agora essa mulher se tornou uma paladina.
O poder dela se inicia no aço, como era na sua forma humana. E o próximo dessa lista é extremamente polêmico, porque muita gente não gostou dele nem dos seus métodos. E eu tô falando do cara da balança, aquele que sequestrou a Mari, Damaty'u Kira, aquele que faz os julgamentos do reino de Clover e que tem uma magia ridícula, extremamente poderosa, capaz de mover tudo e todos à sua volta. Como ele fez, aquela vez, reduzindo a magia de todos os touros negros ao mesmo tempo. Essa magia é poderosa demais. E ele é um dos únicos magos que precisa de um instrumento para canalizar a sua magia. Sem a balança, parece que a magia dele não funciona. Ou pelo menos deve funcionar de uma forma descontrolada. É um poder tão grande que ele precisa ser focalizado. Na sua forma de paladino, ele ganhou 4 chifres enormes, as marcas no rosto, e o seu grimório ficou dourado. A sua balança aumentou de tamanho, além de 4 grandes asas. E ele recebeu o poder de Baal. E o poder da balança se tornou um controle da própria realidade, onde ele consegue negar os acontecimentos e reduzi-los a menos que nada, deixando os feitiços dos seus inimigos negativos. Eles não diminuem de tamanho, eles reduzem até deixar de existir. O poder que ele recebeu do seu demônio purificado foi o controle sobre o ar. E, logicamente, em um nível absurdo. A forma de controlar o ar foi enviando ondas cortantes, rápidas, invisíveis e imperceptíveis. Lâminas de ar que podem ceifar a vida dos inimigos desavisados. O próximo dessa lista é o Morris, que ganhou 2 pequenos chifres, marcas no rosto. Lembra daquele cientista do Reino Diamond? Aquele que deu um jeitinho no próprio rei para conseguir assumir o controle do país? Por muito tempo ele fez experimentos proibidos e utilizou todo o tipo de cobaias nos seus experimentos, inclusive seres humanos. Mas logo ele fez um pacto com o inimigo, literalmente, e se tornou um hospedeiro. E assim, ele usou o poder gigantesco da magia de modificação. A modificação de um paladino é capaz de modificar literalmente qualquer coisa. Sejam magias, grimórios, pessoas, pensamentos e até imaginação. A magia de modificação desse paladino simplesmente não tem limites, a não ser pela sua própria imaginação. E ele recebeu o poder diretamente de Lúcifer. Não bastasse esse poder, ele também obteve o gigantesco poder da gravidade. Eu não preciso dizer o quão é complicado lutar contra um paladino, você já está imaginando aí. Mas imagine lutar todos os dias contra o algoritmo do YouTube. E isso sim é difícil. Para isso eu preciso do seu like aqui no vídeo, continue assistindo, mas deixa o seu like. E esse último paladino eu preciso da ajuda de vocês para falar o nome dele. Eu creio que seja Iroh, mas eu já vi que alguns outros youtubers aí não concordam comigo. Que seja, ele tem longos cabelos loiros, a marca no rosto e 2 pequenos chifres, além das típicas asas de paladinos. Mas as suas asas são pequenas. E esse é um personagem bem misterioso. Nós não temos muitas informações sobre ele de fato. Ele também é usuário da magia feral, a magia das feras. Só que com a diferença de ter o poder de um paladino com a mana praticamente infinita. A diferença é que a magia das feras usada por pessoas comuns, digamos assim, usa apenas animais que existem. Ele pode invocar animais que não existem, inclusive seres místicos que vivem dentro da imaginação das pessoas. Essa se tornou uma magia absurda demais. E agora eu te convido para ver a história completa do Yami, que está aqui no canal e tem toda a história dele desde quando ele era criancinha. Confere lá que está muito completo esse vídeo. Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube e fazer vídeos iguais a esses, clica no primeiro link na descrição, joeldepaula.com. E não deixe de se inscrever aqui no canal Nerdicamente, porque aqui a gente só fala de Black Clover.